gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Fala a voz de um homem que sabia o que estava dizendo. Pedro tinha um temperamento ansioso. Ele era precipitado, então ele sabia o que ele estava dizendo. Quando nós vivemos, nós pregamos e dizemos sobre aquilo que vivemos e não aquilo que nós ouvimos. Então, quando Pedro fala sobre ansiedade, ele fala de uma maneira muito particular, muito peculiar, porque ele sabia do que ele dizia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos assentar. Eu quero começar a falar sobre a ansiedade como uma enfermidade. A ansiedade, ela é uma doença da alma. Infelizmente, nós como cristãos, nós não levamos muito a sério algumas enfermidades como tristeza, ansiedade, angústia, mágoa. Nós não levamos muito a sério alguns tipos de acontecimentos que existem dentro de nós. Isso é muito negativo para nós. Por quê? Porque você sabe que se você tem mágoa, você está distante de Deus. Você sabe que se você tem ansiedade, você está debaixo de maldição. Porque a ansiedade é uma maldição. Você sabe que se você está nutrindo sentimentos desfavoráveis, você está numa situação complexa diante de Deus. E nós precisamos analisar e precisamos dar mais relevância àquilo que nós sentimos, para que nós possamos levar mais a sério. Poderíamos falar de muitas situações negativas, das quais nós contemplamos dentro do nosso coração, que são enfermidades, mas vamos falar de uma, vamos falar de ansiedade. A ansiedade é uma doença da alma, porque a alma, quando ela fica ansiosa, ela está bipando e ela está dizendo, eu estou insegura, eu não tenho segurança, eu não tenho segurança. E a ansiedade, ela pode se manifestar por meio de atitudes. Pessoas que agem de uma maneira precipitada, sem ter contingente necessário, sem ter sustentação necessária, agem por medo, por insegurança. E às vezes você olha para ela, você fala, olha, essa pessoa está tão segura, ela está agindo desfavoravelmente, por ímpeto, por medo. Existem muitas pessoas que agem por medo, porque o medo também, ele cria, o medo ele também traz algum tipo de reação. Então a ansiedade é uma doença e uma enfermidade que nós deveríamos tratar da maneira adequada. Como que se trata a enfermidade? Então, essa enfermidade, vamos analisar o que é que Pedro diz. Ele diz assim, ó, vocês precisam aprender a lançar, como lançadores, como esportistas que têm força nos seus braços e conseguem lançar de onde estão até o alvo proposto. O que Pedro está dizendo disso? Que nós somos lançadores e de onde estamos, nós lançamos para o Senhor. O que isso quer dizer? Diga isso para o seu irmão. O que ser lançador muda na ansiedade? O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, vocês, por conta da situação, vocês não conseguem, muitas vezes, colocar algo nas mãos do Senhor, por causa da distância, complexidade e quantas outras coisas. Mas vocês podem lançar, jogar, vamos usar essa palavra, lançar diante do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que ele usa essa palavra toda? Porque a ansiedade, ela cria várias raízes e várias ramificações. Ela não tem apenas uma raiz, ela tem várias ramificações. Então, quando ele diz toda a ansiedade, ele está dizendo todo o núcleo, toda a raiz, toda a forma de preocupação. Porque ele tem cuidado, ou seja, a primeira maneira de eu vencer a ansiedade é eu conjugar o verbo, porque ele tem cuidado, passado. O que é que Deus já fez por mim?
Quantas vezes Ele já me socorreu? Então, a primeira maneira de você vencer a ansiedade é você ter uma memória saudável para as coisas positivas e não negativas. Isso é muito importante nós termos dentro de nós. Uma mente que lembra das coisas positivas, que lembra, eu lembro como eu sofri, mas eu me lembro de quando Deus me socorreu, quando Ele foi misericordioso, quando Ele foi favorável, quando Ele foi benigno, porque Ele tem cuidado de vós. Aí ele diz o seguinte, vamos lá, versículo de número 5. Primeiro recurso para vencer a ansiedade. Lê aí. Ele fala sobre vários deveres dos jovens se submetendo aos mais velhos. Ele fala assim, revesti-vos de toda humildade. Parte B do versículo 5. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Então ele fala que a humildade, ela vence a ansiedade. Por quê? Porque quando você é humilde, você se contenta com o que você tem, e o contentamento, consequentemente, vem a gratidão, e a gratidão te fortalece para você reagir. Então, a humildade, ela inibe os meios de Satanás de indignação. A humildade inibe os meios de Satanás de fomentação. Onde se viu, olha, você está passando por isso, olha, a coisa vai piorar, olha, né? Entendeu? Então, ele vai trabalhando isso na sua mente. Então, ele diz assim, olha, revesti-vos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Então, você prestando atenção no contexto, você descobre as direções que Pedro dá para que vençamos a humildade, a ansiedade. A primeira forma é nós sermos humildes. Amém? Segunda maneira que ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Por que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus? Saber que Deus é soberano, que Ele faz tudo. Quando existe dentro dos nossos corações uma rede de comunicação errada, onde nós ficamos preocupados, sobressaltados, indignados, e nos tornamos perversos com a nossa vida, achando que Deus não é capaz, que Ele não é suficiente, que Ele não pode, isso se torna o quê? Se torna uma arrogância, uma soberba. Nós ficamos exaltados. Agora, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, Senhor, eu me humilho diante das mãos que pode me curar, que pode me tratar, que pode me abençoar, que pode ser comigo. Aí ele diz ainda no término do versículo, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, ansiedade porque se o tempo é de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o nosso tempo, o tempo é de Deus. As coisas que vão... Você é de Deus? Sim ou não? Amém? Então, as coisas que acontecem na sua vida, elas estão totalmente programadas. Amém? Agora, se houver obediência. Só podemos dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus se estivermos com o nosso coração nas mãos dele. Só podemos dizer que é Deus quem coordena a nossa vida se nós obedecemos a Deus e não nos deixamos nos levar por ventos. Só para uma coisa, só para um comentário, só para uma situação. E você vai norteando pelo quê? Por comentário, pelo que você acha, pelo que o outro acha. Não, nós somos rudimentados. Árvore que vive sendo replantada não dá fruto. Ela nem chega a ter raiz. Pega uma árvore e fica replantando ela. Vai chegar um momento que ela vai morrer, que ela morre por baixo. Você muda e muda. Uma hora confia nisso, outra hora confia naquilo, outra hora confia naquilo outro. Árvore que não tem um solo, não enraiza, não dá fruto. Então ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo, ao tempo dele, ele vos exalta. Mas é o tempo de Deus, não é o seu tempo, não é o meu tempo. Então, se as coisas na sua vida, você obedecendo e servindo a Deus, vai acontecer dentro do contexto de Deus, para que ansiedade?
Para que ficar perturbado? Para que ficar preocupado? Para que ficar ansioso? Para que colocar os pés pelas mãos? Para que você acha que o mundo vai acabar hoje? Se acabasse hoje, ótimo. É ou não é? A questão é, você pode trabalhar. E deve. Você tem que se esforçar. Mas o problema é o seu coração. Você não pode se dar à ansiedade, à preocupação. Você não crê em Deus? Então, você tem que confiar nele. Você tem que acreditar nele. Aí ele continua dizendo, nós já lemos o versículo 7, ele diz no 8, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Sede sóbrios. Porque a ansiedade tira a sobriedade. Pessoas sóbrias não são ansiosas. Quando você fica ansioso, você fica desesperado. Você é dominado por um sentimento. Você é dominado por um desespero. Você é dominado por uma emoção. Então, sede sóbrios. Aí ele responde, por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. De que tipo de assunto Pedro estava dizendo? De adultério? De mentira? De roubo? Do que ele estava falando? De ansiedade. Ele estava dizendo, quando vocês são ansiosos, vocês estão à mercê, estão abrindo brecha ou disponíveis para Satanás tragar vocês. A ansiedade é pouco considerada pelos crentes. Os crentes vivem ansiosos, vivem desequilibrados como isso não fosse nada. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele diz que nós lemos isso no versículo 7. Ele diz, sede sóbrio, vigiai. Vigiai o quê? Cuidado com a sua ansiedade, com a sua preocupação. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Deus procura ensinar isso a Israel quando estava no Egito. Israel não consegue aprender. Por quê? Dando maná de cada dia, o maná de cada dia, o maná de cada dia. Por quê? Porque Israel não confiava em Deus. Pessoas que não confiam em Deus não conseguem depender dele. Pessoas que não creem em Deus não conseguem depender dele. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas isso é um dito utópico. Muitas pessoas dizem que confiam no Senhor, mas muitas vezes isso são apologias que se faz de crentes, porque a confiança em Deus é você ser humilde, você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, em quaisquer circunstâncias que você está passando, e tomar cuidado. Por quê? Por quê? Porque o que é mais importante, Pedro diz, é a sua alma, não o seu problema. Diga para o seu irmão. O problema nós já tivemos de A a Z, de fio a pavio, de tudo quanto é tipo, número e gênero. Mas a minha alma é única e a sua alma é única. Problema passa, a nossa alma é eterna. Por isso que Pedro diz, vigiai, porque pessoas por ansiedade já perderam a própria alma, desesperadas. Por quê? Porque não conseguem confiar em Deus, não conseguem descansar no Senhor. Isso é um treinamento, isso é uma disciplina. E o Espírito Santo não vai fazer isso, é você e eu que fazemos. Não adianta que o Espírito Santo não vai chegar para você e vai dizer assim, vou ensinar você a ficar livre da ansiedade. Não. Isso aí é algo que eu e você temos que fazer. Faxina no coração, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne. Ansiedade é uma imundícia da carne. É uma fé em nós mesmos e na vida que foi falida. Então resulta em ansiedade. A ansiedade nada mais é que uma confiança em você mesmo. Uma confiança que você podia. Uma confiança que você conseguia. E aí faliu, aí gera ansiedade. Hoje os crentes são ansiosos e eles dizem isso com toda a naturalidade, como se isso não fosse pecado. A ansiedade é uma maldição. A preocupação é uma maldição. Se nós orássemos mais, seríamos menos ansiosos. E se orássemos mais um pouco, seríamos mais crentes. O que acontece com os crentes é que eles são perturbados. Totalmente perturbados, eles vêm para a igreja, eles não conseguem cantar, eles não conseguem adorar, eles não conseguem receber a palavra que é criadora, que é maravilhosa, porque eles estão assim, rebobinando problema, rebobinando problema, rebobinando problema.
A questão é, se nós confiamos em Deus, então nós entregamos as coisas na mão de Deus, fazemos aquilo que é humano e descansamos. Amém? Pastora, mas e se a coisa piora? É porque Deus está mexendo. Se você entregou algo na mão de Deus e a coisa piorou, é porque Deus está mexendo. Quando o Senhor mostra para Ezequiel o vale de ossos secos, de repente ficou pior. Por quê? Porque era um vale de ossos secos, sequíssimos, em silêncio. De repente começa a se fazer o rebuliço, a situação piorou. Você imagina um monte de osso batendo osso no seu osso? Por que piorou? Para que o osso chegasse ao seu osso. Se você entrega algo na mão de Deus e a coisa começa a piorar, Deus está mexendo e às vezes virando de cabeça para baixo para poder consertar. E às vezes nós não entendemos isso, nós não compreendemos, nós criamos uma apostila para Deus, nós criamos uma cartilha para Deus, e queremos que Deus age segundo a nossa forma, segundo a nossa estratégia, segundo o que nós achamos. Criamos para Deus um currículo, criamos para Deus uma agenda, e dizemos tal dia faça isso, tal dia faça aquilo outro, e a semana que vem, e até o fim do ano, eu quero isso, pronto. Só que a agenda que Deus cria para nós, nós não comparecemos. Ah, você quer que eu faça isso? Então faça aquilo. Você quer que eu te exalte? Então se humilhe. Você quer ter uma carreira? Então anda a segunda milha. Você quer fazer? Então obedeça. Temos uma cartilha de várias recomendações da parte de Deus, mas nós não nos obrigamos a ela, mas queremos obrigar a Deus a andar segundo os nossos conformes. Satanás está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar os ansiosos, os desesperados, os preocupados, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não conseguem ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de dependência, e saber, Senhor, eu faço a minha parte, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor está trabalhando. Agora o crente, ele recebe de Deus uma orientação, e aí na sexta de um jeito, sábado de outro, domingo de outro, aí ficou chateado na segunda de outro. Peraí, cadê a orientação do Senhor? Já se perdeu. Por quê? Porque conforme a circunstância vai mudando, você muda também. Peraí, se você bem recebeu uma direção de Deus, é aquela direção, e você não muda. Você não muda. Você está no seu posicionamento, e você não muda. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Lamentações. Consegue achar? Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 65. O profeta Jeremias escreve para os seus inimigos: Senhor, lança uma maldição de ansiedade sobre eles. Quer maldição pior que essa? Lamentações, capítulo 3, versículo de número 64 e 65. Jeremias, Lamentações. Alguma vez a sua preocupação fez alguma coisa por você? Alguma vez alguma ansiedade, a sua ansiedade o antecipou ou adiou alguma situação ou solução? Não. Então põe ela para correr. Lamentações capítulo 3, versículo de número 64. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Diga, ansiedade é uma maldição. Para os meus inimigos, em mim não. Nem em você. Ansiedade é uma maldição. Porque a ansiedade é desconfiança em Deus, é uma maldição. Pessoas que sofrem de ansiedade porque não tiveram estrutura. Eu sempre explico para vocês o seguinte: examina. Aguenta? Não. Examina a sua consistência. Por que o salmista diz: Senhor, neste momento eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim, porque a minha consistência atual não dá conta. Você quer abraçar o mundo e você tem um braço curto, que jeito você vai abraçar? Analise a sua consistência se você dá conta. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte: você não teve uma estrutura infantil, não teve uma estrutura na adolescência, te faltou amor, carinho, você se converteu e ainda não conseguiu essa estrutura. Aí você quer o quê?
Você quer assuntos elevados, situações elevadas, vai ficar elevado e vai roer unha. Vai ficar elevado e vai viver de ansiolítico. Por quê? Considera a sua estrutura. Considera a sua estrutura. Considera a sua estrutura. Eu quero que você vá comigo, você leu comigo em Lamentações capítulo 13, versículos 64 e 65. O profeta Jeremias diz assim: lhes dá a ansiedade como maldição. Ansiedade. Ansiedade vem por falta de estrutura. Quero falar, várias situações levam. Mas vamos falar sobre falta de estrutura. Outra coisa, cobiça. Pessoas que uma vez foram muito pobres e não querem ficar pobre. Pessoas que trabalham, cobiça. A alma acostuma a esse desenfrear. Então, muito cuidado. De onde vem sua ansiedade? Você tem que descobrir. Eu tenho uma ansiedade, pastora, que é falta de estrutura. Então, vamos buscar em Deus. Eu tenho uma ansiedade que é cobiça. Eu já fui pobre, já sei o que é. Então, costumei fazer, agilizar. E agora eu pareço um louco. Quero que você vá comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Ansiedade não te ajuda, só te atrapalha. Deuteronômio capítulo 28, versículo 65, parte da maldição para os desobedientes. O Senhor diz que Israel não ia conseguir formar-se, não ia conseguir unificação. Eles iriam ser espalhados, Deuteronômio 28, versículo 65. Eles iriam ser espalhados e eles não iriam conseguir força, porque uma nação junto é uma nação e é forte. Mas uma nação fragmentada são pessoas habitando em vários países. Muito cuidado quando você é sozinho. Você tem mais inclinação para viver em ansiedade. Muito cuidado. Pastor, o que eu faço? Eu sou uma pessoa sozinha. Eu sonho sozinho, eu trabalho sozinho, eu idealizo sozinho, eu pago sozinho, eu tudo sozinho. Então, sozinho, você tem que ter fé dobrada. É importante, a Bíblia diz assim, 2 juntos, um ajuda o outro. Mas se você é sozinho, você tem que ter fé dobrada. Uai, lógico, é o que eu disse. Respeite a sua constituição. Por quê? Porque você nunca vai ser sozinho para ter medo, mas sempre sozinho para confiar. Para confiar, ninguém vai te ajudar. Mas para temer, as pessoas vão dizer, olha lá, hein, eu sei não. Eu estou com pressentimento, sei lá. Olha, eu acho que você tem que tomar cuidado, hein? Aí a bolinha do joelho já começa a tremer do crente. Oh, meu Deus, eu não tenho ninguém para confiar. Para dizer, estou contigo, se der errado, vamos lá, vamos levantar. Mas eu estou cheio de gente para me desanimar. Então você tem que ter fé ao quadrado. Olhe para o seu irmão e diga, você é sozinho? Fé ao quadrado. É igual Eliseu. Eliseu olha para Elias e diz, moço, olha o que você está me deixando. Me dá a porção dobrada, porque eu não vou dar conta. É ou não é? Então, o que as pessoas precisam entender? Para que não sejam escravas nem vencidas pela ansiedade. Pessoas que têm que contar com todos os recursos vindo de si mesmo, precisam ter uma fé multiplicada. Eu preciso de porção dobrada, porque eu creio em Deus, eu acredito, eu confio, e eu sou só para confiar, mas acompanhado, garanto, para desanimar, para insegurança. Então você tem que ter blindagem. Tem que ter blindagem, ou então você fica sempre uma pessoa sempre ociosa, sempre omissa a vida inteira. Se você ficar na sombra, ninguém vai desanimar, mas se você quiser fazer alguma coisa, vai ter muitas ações de desânimo. Agora, o que eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz assim, que Israel estava sem nação, então eles seriam sozinhos. Sozinhos seriam facilmente desanimados. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 65. Você sabia, antes de eu ler, você sabia que tem gente que esse texto aqui, eu sempre gostei muito dele, porque ele é muito elucidativo, como maldição, desobediência. Existem pessoas que elas são desanimadas de carteirinha, é algo assim, que é dentro delas, aquilo brota.
E elas não lutam contra isso. Mal-humoradas, desanimadas, críticas, reclamonas. É assim, é normal isso. Todo dia. Todo dia tem uma coisa para reclamar, todo dia tem uma coisa para falar, todo dia, se chove é porque chove, se está sol é porque está sol, e sempre reclama. São pessoas que estão debaixo de uma maldição. O próprio apóstolo Paulo diz assim, que o murmurador, ele é destruído pelo devorador. E a pessoa é desse jeito e ela não muda, isso não incomoda ela. E quanto mais ela pratica, mais isso se torna forte e se torna o quê? Operante dentro da vida dela. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio 28:65, nem ainda entre essas nações descansarás, ou seja, vocês serão esparramados, mas não vai ter descanso, nem a planta de teu pé terá repouso. Você tem repouso para a planta do teu pé? Hã? Quando você põe o pé num lugar, seu pé está ali mesmo, sua mente está ali, seu coração, seu corpo, suas forças, suas obras, ou você está com o seu pé ali, pensando numa coisa, sentindo outra e com a mão em outro lugar? A pessoa não tem repouso. Aí ele diz assim, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. 3 características: coração agitado, preocupado, ansioso, será que vai dar certo? O quê? Desfalecimento de olhos. Olha para a pessoa do lado, vê se ela tem desfalecimento de olho. E aí? Vou indo. Como é que tá? Tá bom. Hã? Aquele olhar desfalecido, aquele olhar descrente. Cadê o ânimo? Cadê o ânimo? Cadê a presteza? Cadê a fé? Cadê a confiança em Deus? Cadê o cheiro de óleo fresco? Cadê o cheiro de coisa nova vinda da parte de Deus? Hã? Desfalecimento de olhos, ele diz assim, ó, e desmaio da alma. A alma não tem iniciativa, ela não tem projeção, ela não se projeta, ela não se levanta. Por quê? Mal-humorado, crítico. Aí não dá, né? Um dia eu ouvi de uma pessoa para outra, dizendo assim para esse pastor, eu não sei que tipo de galardão você vai ter no céu. O pastor disse para o outro pastor, não sei, não te conheço direito, mas eu sei que um galardão você vai ter. Aí o pastor ficou curioso, falou, revelação, o galardão de aguentar essa mulher. Você vai ter um galardão especial por ter aguentado essa mulher. E tem assim, mulher que vai receber um galardão. Chega assim, mas que galardão é esse? Por ter aguentado seu marido. Murmurador, reclamão, crítico, desanimado, prostrado, cri-cri. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida favorável, viver uma vida, a sua vida é boa, é maravilhosa. Mas se olha para a cara da pessoa, você fala, Deus me livre. Deus me livre. Ele odeia viver, mas só que morrer ele não quer. Ele não gosta de viver, mas morrer ele não quer. Você fala, ele vai ficar no limbo. Daqui a pouco nós estamos acreditando no quê? Que ele não quer viver, mas não quer morrer. A vida é boa, então viva. Viva a sua vida do jeito que ela tem que ser vivida, como um crente que tem abundância diante de Deus. Aí ele continua dizendo sobre a parte da maldição. A tua vida como em suspenso estará diante de ti. Sabe o que é ter uma vida em suspenso? Pessoas ansiosas que nunca começam, que sempre começam e não terminam. Não sabe, não consegue ter certeza de nada. Não consegue ter firmeza. Pastora, mas como que eu tenho certeza? Criando fundamentos, colocando estaca. Essa aqui é uma estaca do meu casamento, da minha família. Pá! Briga, discussão, desavença, a estaca está aqui, está firme. E bate mais nela para ela ficar mais profunda ainda. Essa aqui é a estaca da minha vida espiritual. Em Deus, em Cristo. Pá! Acabou, não vou arredar daqui. Essa aqui é a estaca do meu compromisso com a minha alma. Agora não coloca estaca. O Senhor diz em Isaías, eu vou te fazer transbordar para a direita e para a esquerda, mas firma as suas estacas. Sem estacas firmadas não se transborda. Você tem estaca? Tem gente que não tem estaca.
Ele não tem estaca de pai. Ela não tem estaca de mãe. Por quê? Cada hora ela é uma mãe de um jeito, cada hora é um pai de um jeito. Não, a estaca de um pai. O filho que vai ter que girar em volta e vai ter que ser do jeito aqui, ó. Não eu moldar e mudar do jeito do filho. Aí ele diz assim: tua vida como em suspenso estará diante de ti. Estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Eu quero perguntar, você acredita na tua vida? Acredita, o Deus que te deu ela, o Deus que resgatou a sua vida lá das trevas. Acreditar nos projetos de Deus para a sua vida, nos planos de Deus para a sua vida, naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, vai dar certo. Eu acredito na minha vida, eu gosto do jeito que eu sou, eu gosto das minhas decisões. Eu queria te dizer, quem de nós aqui pode olhar para nós e dizer assim: eu gosto da minha personalidade, do meu jeito, vamos mudar a palavra personalidade, do meu jeito de ser. Eu gosto de pessoa sensata. Diga aí 3 características que você gosta em uma pessoa. Ah, pastor, eu gosto de pessoa honesta. Você é honesto? Eu gosto de pessoas equilibradas, você é? Eu gosto de pessoas alegres, você é? Eu gosto de pessoas sóbrias. Você percebeu que às vezes nós queremos adjetivos dos outros? Hã? E não entendemos que esses adjetivos têm que existir em nós mesmos. Eu gosto de pessoa sensata. Eu sou sensato, você diz. Eu gosto de pessoa equilibrada, você diz. Eu sou equilibrado. Eu gosto de pessoa alegre, eu sou. Eu gosto de pessoa voluntária, pastora, eu sou. Uma coisa que eu quero te dizer, que é bem impressionante para a vida de alguns. Você sabia que Davi teve 2 provações? Uma tentação, misturou, tal. Primeira provação que ele teve, foram várias no deserto. Ele foi aprovado quando não teve. Só que ele foi reprovado quando teve. Analisa você. Quem sabe você é um bom sofredor. Você sofre e é marrudo, não desvia. Mas quando começa a ser abençoadinho, começa a ficar desviadão. E aí, como é que faz? Você percebeu que Davi foi provado, não teve, e passou em todas as provas. Mas quando teve, foi reprovado. Hã? Bom, terminando esse versículo. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirá: descontentamento. Ah, quem me dera ver amanhã, pelo pasmo de teu coração que sentirás e pelo que virás com os teus olhos. Descontentamento, nada agrada, nada agrada, nada agrada. Você quer ver coisas que te agradam? Faça. Se eu quero algo que me agrada, eu faço. É ou não é? Hã? Você quer algo que te agrade? Eu gostaria, pastora, de ter uma casa arrumada. Arruma? É ou não é? Coisas que te agradam? Faça. Faça coisas que te agradam. Faça coisas que você gosta. Faça coisas que você quer para você. E não fique esperando que as pessoas adivinhem o que você quer. Adivinhem o que você gosta. Hã? O que você gosta, vai e faça. Essa é uma maldição. Eu quero que você vá comigo em Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a sofrer, hein, gente? Eu aprendi a sofrer. Eu aprendi a ter e não ter. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Ele começa dizendo assim. Filipenses 4, 6. Coisa alguma, seja a área casamento, emocional, espiritual, trabalho, dinheiro. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, orem, 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 orem. Diga: oração destrói a ansiedade. Descobrimos que a ansiedade é uma maldição. Descobrimos que a humilhação e a humildade vence também a ansiedade. Descobrimos que a oração vence a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Explica para o seu irmão a diferença de oração, de súplica, com ações de graça. Explica para ele. Se explicar, eu não preciso explicar. Oração fala, comum de um crente, diálogo.
Súplica, desespero. Seu desespero não é no cônjuge. Seu desespero não é batendo de porta em porta. O seu desespero, súplica, desespero informa todas as suas emoções. Eu já expliquei um dia no culto de oração, vou falar de novo, presta atenção. Quando você vai colocar a sua súplica diante de Deus, se você já falou com a comadre, com o compadre, com o pai, com o gerente do banco, se você já falou com o vizinho, com a vizinha, se você já mandou o WhatsApp para todo mundo, não adianta orar, porque não tem combustível para subir. O combustível para a sua súplica subir diante de Deus são suas emoções, seus sentimentos, sua dor, seu desespero. É isso que sobe. Você já dividiu com todo mundo. Você vai falar o quê com Deus? Balela, vai estar vazio. Sua oração não sobe. A súplica com ações de graça, ou seja, você coloca diante de Deus toda a sua reclamação, todo o seu desespero e agradeça, Senhor, mas eu te agradeço, porque Tu és fiel, porque Tu sempre me socorrestes. Fragmenta a tua oração e ela não tem poder para subir. Dá para entender ou não? Amém? Aí diz assim: conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças. A oração ajuda a aguentar o marido perturbado, a esposa perturbada, os problemas da vida. A oração te dá graça, te dá suporte. Por que as pessoas não aguentam? Porque oram pouco. Se ora pouco, não vai aguentar. Aí ele diz assim, se vocês orarem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai acima de qualquer mente, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, para que você não peque, para que você não erre, para que você não falhe. E aí, ele diz, tudo que você pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo... Por quê? Ele fala isso. Ele fala, gente, não vamos se contaminar, não vamos nos contaminarmos, Vamos pensar coisa boa, vamos ter o nosso pensamento, o nosso sentimento guardado. Aí ele diz assim, no versículo de número 12, vamos lá, para nós terminarmos. Ele diz assim, sem estar abatido. Não, vamos ver o 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha do lado. Está contente com o que você tem? Contenta, é isso aí. Esteja contente, feliz, é isso aí. Família que tem, amigo que tem, cônjuge que tem, contente. Aprendi a estar contente. O contentamento é um aprendizado. Aprendi a estar contente com o que eu tenho. Pastora, mas eu não tenho a melhor família, eu não tenho o melhor trabalho. Mas o primeiro passo para você vencer a ansiedade é o contentamento. Esteja contente. Aí ele diz assim... sem estar abatido. Sei também, quando eu digo para você que até para sofrer tem que saber, é isso aqui, Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído a aprender a sofrer. Não ficar desesperado, não ficar ansioso, achar que o mundo acabou. Para com isso. Achar que é o fim, achar que não tem jeito. Tudo bem que existem algumas circunstâncias, como diz o profeta Jeremias, que cansa. Se errar muito na sua vida, você vai ficar com uma alma cansadona. Tudo bem? Você erra e quer ter ânimo, mas que jeito? Aí também não dá, né? Então tem que procurar acertar, procurar melhorar, procurar fazer direito. Por quê? Porque aí você vai saber sofrer, sabendo que aquele sofrimento é uma coisa passageira que vai passar. Amém? Vai passar ou não vai? Pastor, e quando não depende de mim? Meu sofrimento é por causa de uma pessoa. E quando não depende de mim, olha para o seu irmão e diga, eleve-se. O que significa isso? Escute e não ouça. Enxergue e não vê. Não sabe o que é isso? Eleve-se. Eleve-se. Você não pode mudar a pessoa. Você vai ficar na mesma estrutura dela. Vai ficar na mesma estrutura. E um fala, e outro fala, e um vê, e o outro vê. Peraí. Eleve-se. Nós somos espirituais e temos que nos assentar nas regiões celestiais. Eleve-se. Tem uma estrutura emocional diferenciada, uma estrutura espiritual totalmente diferenciada, para que você possa ajudar aquela pessoa, porque senão vai os dois para o buracão. Aí ele diz assim, sem estar abatido,
sei ter abundância, sei, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele diz o versículo que muitas pessoas não entendem adequadamente. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga amém. Eu posso suportar o marido iracundo, a mulher faladora, eu posso suportar o patrão, posso suportar o gerente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela ingratidão, pela rejeição, eu posso ser tratado por Deus, eu posso ser humilhado por Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tanto ser exaltado, quanto ser abatido, corrigido, repreendido, eu posso todas as coisas. Amém? Davi pôde sofrer, mas não pôde ter. Entende? Muito cuidado com isso. Quando você é bom para sofrer, mas não é bom para ter. E quando você é bom para ter, mas não é bom para sofrer. Nós temos que poder todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Ele nos fortalece, então nós vamos aguentar. Amém? E a ansiedade? Falta de fé, maldição, incredulidade. Viva o dia de hoje. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. É ou não é? Viva o dia de hoje, cada dia o seu mal. Se eu não estiver vivo aqui, você vai estar vivo lá na glória, na eternidade. Vai primeiro do que eu, e às vezes eu vou primeiro que você. Viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Viva para Deus, para a glória de Deus. Viva uma vida melhor. Você sabia que as pessoas que convivem com você merecem ser um pouquinho mais felizes? Você sabia? Você sabia disso? Será que você não podia ser menos? Por quê, pastora? Porque a ansiedade leva ao mau humor. Pessoas ansiosas são mal-humoradas, são irritadas, são nervosas, não têm paciência. Se ela fala uma coisa e você não escuta, pronto. As pessoas que convivem com você merecem ser um pouco mais felizes. Merecem viver um pouco melhor. A pessoa que está casada com você vai ficar casada o resto da vida? Você sabia que tem casamento dentro da igreja que subsiste só, não por causa de Cristo. Por causa de Cristo não, mas por causa da igreja. Por causa da igreja. Nem por causa de Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, Deus nos chamou para paz. Se não tem paz, aparta. Só que não vai casar de novo, mas aparta. E aí? Tem casamento que subsiste por causa da igreja. Porque a pessoa é fiel, ela não quer ela quer dar um testemunho bom. Sabia disso? E o outro acha que é por causa dele. Seja melhor, seja mais humano, mais misericordioso, mais paciente, menos ansioso. Cuidado com a ansiedade. Cuidado quando você não tem pessoas ao seu lado que te ajudam, que te levantam. Você precisa de cuidados. Você precisa ter mais fé, você precisa vir mais à igreja. Você precisa buscar mais a palavra. Por quê? Porque você não tem onde recorrer. Tem gente na igreja que ele não tem para onde correr. Ele não tem um cônjuge, ele não tem um irmão, ele não tem um filho que ele possa dizer, estou mal, estou precisando de ajuda. Então o que ele precisa? Ele precisa ter porção dobrada como Eliseu. Entende? Você olha para o lado mais fraco, você olha para o outro mais débil. Aí você fala, Deus, me socorre, me ajuda. E Deus te socorre. E Ele te ajuda. Mas como seria bom se nós tivéssemos pessoas com quem contar? Se você tivesse alguém que você pudesse desabafar e dizer, estou numa crise de ansiedade, estou numa crise de dúvida. Não, fica tranquilo, vamos orar aqui, isso aqui é um sonho, irmãos. Isso que eu falei aqui é um sonho. Distante dos crentes. Também falei para você que vem com as ladainhas, não é verdade? O crente que é crente diz, vem aqui, deixa eu orar por você. Vamos orar junto, vamos lutar junto, vamos sair dessa junto. Nós estamos juntos. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Ansiedade é uma maldição que Satanás está atrás dela. Satanás quer muito crentes ansiosos, porque é por meio da ansiedade que ele vai tragar os crentes.
A ansiedade é uma maldição. Nós precisamos nos livrar da ansiedade. Deus a seu tempo vai nos exaltar, a seu tempo Ele vai fazer a obra. Vamos confiar em Deus. Eu quero que você feche os olhos e eu quero que você analise a sua ansiedade. Sua ansiedade. Observe a sua ansiedade. Analise. Eu quero que você olhe para dentro de você. Se você é uma pessoa que você não tem ninguém, você precisa de ajuda. Você precisa do Espírito Santo mais do que qualquer outra pessoa. Você precisa por quê? Porque para te ajudar não terá ninguém, mas para apontar o dedo terão muitas pessoas. Então você não pode errar. Então você precisa do Espírito Santo. Faz uma aliança com o Espírito Santo nesta noite. Espírito Santo, eu preciso mais de Ti. Eu preciso de direção, eu preciso de ajuda. Porque mãos para ajudar eu não tenho, mas dedo para apontar eu tenho. Fala para o Espírito Santo, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua misericórdia. Ou então você não tem quem te critica, mas também não tem quem te ajuda. Então em nome de Jesus fala, Senhor, me fortaleça. Tua palavra diz, quando me mostrar fraco no dia da angústia, que a minha força é pequena. Senhor, aumenta a minha força, porque a minha vida exige isso. Senhor, eu quero me livrar dessa ansiedade. Eu sei que é pecado, eu sei que é uma maldição. Se foi falta de estrutura na minha infância, na minha adolescência, eu quero que o Senhor preencha isso. Se é por conta de cobiça, Deus, descontentamento, eu quero que o Teu Espírito Santo arranque a avareza do meu coração. E que o Senhor me dê contentamento, Pai. Eu tenho mais do que eu preciso. Você pode dizer isso? Eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho mais do que eu preciso. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Quero que você diga assim comigo, meu Deus, eu quero sair daqui nesta noite, destruindo as raízes da ansiedade. A minha falta de estrutura será eliminada pela comunhão com Teu Espírito. A minha dificuldade por não ter ninguém, porque lá atrás desobedeci pai, desobedeci mãe, estou mal equipado, me ajude Deus, eu preciso aprender a ser sozinho, e não reclamar, e não murmurar, e não ser amargo. Ajuda-me a ter misericórdia das pessoas frágeis, que contam comigo, que precisam de mim. Pai Santo, em nome de Jesus, que toda humildade e humilhação e oração e dependência sejam práticas que eu vou praticar. Em nome de Jesus, salva-me do desespero, da insegurança, da ansiedade. Eu te peço, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra e a ministração do Espírito venha sobre a vida de todos vocês, repreendendo todas as ânsias de Satanás, toda obra de insegurança, de ansiedade, todo rodear do inimigo, toda obra do inimigo sobre e contra a sua vida, é repreendido em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo ministre, pelo poder desta palavra, a fé necessária, não apenas para que você se levante, mas para que você se mantenha de pé, em nome de Jesus.